Não se esforce para lidar com o ódio das pessoas. Vai ter pessoas que vai passar na sua vida e que elas vão gostar de alguma coisa em você, aparentemente. E quando elas chegarem no seu íntimo, elas não vão gostar mais. Porque quando a pessoa te olha, a pessoa cria uma projeção sobre você, sobre quem você é. E aí quando você quebra essa projeção, as pessoas se tornam suas maiores inimigas. Por quê? Porque você não bateu a projeção delas. Agora imagina quantas pessoas você não conhece diariamente. Quantas projeções essas pessoas fazem sobre você diariamente. E agora pensa, se você quisesse atingir as projeções ou ser as projeções dessa pessoa, dessas pessoas, o quanto você teria que se distorcer quem você é. Ai, eu me sinto desse jeito, mas eu vou agir daquele jeito porque é o que fulano espera de mim. Porque é o que fulano espera de mim. Você pode escolher fazer isso. Só que quem é que vai estar perdendo a sua identidade? Quem é que vai estar perdendo a identidade? É você ou é a outra pessoa? A pessoa vai estar ganhando uma vantagem sobre você. Que é a vantagem dela poder fazer o que ela bem entender com você, porque você tem a obrigação de atingir as expectativas dela. Aí a pessoa pode, sei lá, terminar com você só por diversão, para depois voltar como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse liberdade para isso, e você tem que estar lá esperando. Ah, mas se você me ama, você vai fazer isso por mim. Não necessariamente. Eu, como indivíduo, tenho o direito de amar e não estar com você. Ai, mas fulano era minha amiga, só que aí fez uma coisa que eu não gostei nada disso. Eu sou obrigada a continuar como amiga de fulana porque a fulana tem a expectativa que eu seja amiga dela? Tem a projeção de que eu aceitaria o que ela fez comigo? Não. Ai, eu tenho um parente fez uma coisa que eu não gostei absolutamente nada. Eu achei uma puta traição. Eu tenho a obrigação de manter o vínculo. Eu tenho a obrigação de, como se diz, fingir que nada aconteceu? Não. Um ponto é real. Você pode chegar com essas pessoas e falar o seu ponto de vista. Você pode chegar nessas pessoas e falar sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre o que você acha. E essas pessoas podem falar sobre a visão delas. E aí você vai ver se você tem conexão com essa outra pessoa para conseguir compreender o outro lado da história e escolher o que você vai fazer. Só que isso precisa ser mútuo. Não adianta você entrar numa conversa com uma pessoa que ela tem absoluta certeza que só ela está certa e a sua opinião não importa. Por isso que eu falo, relacionamentos humanos são muito difíceis. São muito difíceis, porque exige não só maturidade, não só inteligência, não só capacidade de compaixão, não só capacidade de moral e ética, como também escolha. Escolha. Assim como não dá para comparar o raciocínio de uma pessoa de 15 com uma pessoa de 20, com uma pessoa de 21, de 22, de 23, não dá para comparar o raciocínio das pessoas. Ainda mais se elas estão em épocas etárias diferentes, porque realmente isso tem uma isso traz uma grande diferença.
sobre como as pessoas vão interpretar a realidade. Quando você é um adolescente, você age por pura emoção. Você não racionaliza corretamente. Um adolescente de 15 não é a mesma coisa de um adolescente de 18. Um adolescente de 14 não é a mesma coisa que um adolescente de 17. Com quem você está se relacionando? Qual é o nível de raciocínio que essa pessoa consegue ter? Qual é o seu nível? Você consegue colocar em palavras o que você sente? Você consegue colocar em palavras o que você fez? Se você consegue, então tem grandes chances dessa relação ainda assim se fortalecer e evoluir. Se você não consegue, ou a outra pessoa não consegue, é difícil. Vai exigir esforço seu, vai exigir esforço da outra pessoa. E muitas vezes, uma simples conversa leva dias, uma simples conversa leva semanas para ser concluída. Você fala uma frase, a pessoa interpreta errado ou interpreta mal ou não entende o que você está falando. Daqui a uma semana você tem que falar novamente. Porque essa pessoa te questiona pela mesma coisa, mesmo, entendeu? É muito difícil. Eu já tive casos de eu ficar meses explicando como uma coisa aconteceu para um ser humano. Porque o outro precisava sentir segurança do que eu estava dizendo. Só que não é todo mundo que tem essa paciência, e não é todo mundo que tem essa obrigação, e não é todo mundo que tem esse desejo de fazer isso. Então, assim, é importante que você cuide de você. É importante que você saiba aquelas guerras que você vai batalhar. Escolha as guerras que você vai batalhar. Porque assim, é muito fácil colocar alguém como certo e colocar alguém como errado sem estando cego. Eu sou o juiz dessa situação e eu estou cega. Pra mim fulano tá certo, pra mim fulano tá errado. Não é assim. Se você realmente quer fazer uma relação evoluir, se você realmente quer fazer uma relação acontecer, primeira coisa de tudo, a verdade tem que ser o ponto inicial. Verdade, ponto inicial. Qual é a sua verdade? Qual é a minha verdade? Como a gente concilia essas verdades? Qual é o ponto do meio? Qual é o caminho do meio dessas verdades?